Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia de fazermos o nosso book haul do mês de julho e primeira semana de agosto de 2022. Vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram à minha biblioteca no último mês. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada um dos livros que eu vou mostrar aqui, aqueles que estiverem disponíveis para venda, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que você compre através do meu link, pois é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Começando com literatura brasileira, eu já trago aqui uma obra de bastante peso. Trata-se das obras de José de Alencar, romances escolhidos, na verdade, de José de Alencar, em 3 volumes, um box que sai pela editora Nova Fronteira, com aquela qualidade que a gente já conhece. Não é, obviamente, a obra completa de Alencar, afinal de contas teria que ser alguns volumes a mais, porque nós temos muitos livros, mas nós temos, primeiramente um box muito bonito, um dos mais bonitos já lançados pela Nova Fronteira, Ele tem ilustração até aqui na parte de cima. A caixa segue aquele padrão da editora, ótima qualidade também. E os livros, nós temos 3 volumes, e o primeiro deles trata dos romances urbanos e de lenda indianista. De romances urbanos, nós temos aqui Lucila, Diva, A Pata da Gazela e Senhora. Além disso, a lenda indianista, a parte da lenda indianista fica por conta do romance Iracema, que também é outra obra muito conhecida, muito bem comentada, de José de Alencar. O segundo volume trata dos romances regionalistas e nós temos O Tronco do Ipê, Tio e Sertanejo. E o volume 3, ele tem uma mistura, porque ele traz os romances históricos, onde nós temos o Guarani e o Garatuja. O Garatuja, inclusive, se eu não me engano, estava sem edição aí, sendo publicado. E em seguida nós temos como uma autobiografia literária, Como e Porque Sou Romancista, um dos textos também mais conhecidos de Alencar. Então percebam, é um box que reúne não toda a obra, mas uma parte considerável da obra de Alencar e romances bastante conhecidos, textos bastante conhecidos. É lógico que ficou de fora aí As Minas de Prata, A Viuvinha, 5 Minutos, a Guerra dos Mascates, entre outros. Mas eu acredito até que futuramente a Nova Fronteira pode lançar um segundo box. Eles já fizeram isso, por exemplo, com Jane Austen, já fizeram com Shakespeare, e é provável que façam com José de Alencar também. Ainda na literatura brasileira, nós temos aqui de Jorge Amado, Tocaia Grande, mais um romance de Jorge Amado, já é o 9º romance de Jorge Amado que eu adquiro. Aos poucos estou completando a coleção. Do romance em si eu não conheço muita coisa, até porque eu nunca li a obra, nem emprestado ou coisa do tipo. Mas é um livro que já vi várias referências a ele, em estudos, enfim. Acho que foi até adaptado para série ou novela em algum momento. Então é um texto conhecido de Jorge Amado, um dos mais conhecidos. Nessa edição muito bonita da Companhia das Letras, eu gosto muito dessa coleção aqui de Jorge Amado, publicado pela companhia. Outro livro que há algum tempo eu já queria também, o Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, um dos romances mais conhecidos e mais estudados do século XX, e que eu também não tinha ainda, não tenho muito conhecimento a respeito da obra, a não ser aquele que eu li em ensaios, em artigos sobre a literatura brasileira. E é um texto que eu recentemente, inclusive, lendo algumas coisas, em vários momentos eu vi referências a ele, e isso foi aumentando cada vez mais o interesse por ler o livro, e provavelmente o farei em breve. Eu estou agora concluindo a revisitação que eu estou fazendo a Misteriosa Chama da Rainha Loana, de Humberto Eco, para fazer um vídeo aqui para vocês. Eu tinha lido o livro ano passado, mas acabei não fazendo o vídeo, e agora estou revendo minhas notas para trazer em breve
um vídeo sobre ele. E depois eu acredito que eu vá ou para esse aqui, certamente eu vou ler algo de literatura brasileira em seguida, ou vou para Crônica da Casa Assassinada, ou já para Angústia também, de Graciliano Ramos, que é outra obra que eu quero trazer aqui para o canal. Há algum tempo eu queria uma biografia de Clarice Lispector, né? É uma figura, além de ser uma grande escritora, sem sombra de dúvidas está entre os grandes nomes da literatura brasileira, mas além de tudo é uma personalidade que chama minha atenção, que me causa um certo interesse, me intriga e me causa um certo interesse. Então eu fiquei curioso por conhecer um pouco mais de sua vida. Eu sei que não é a única biografia de Clarice Lispector, mas me interessou essa aqui. Inclusive essa aqui eu não comprei pela Amazon, comprei na livraria física, né? Me chamou a atenção pelas fotos. Aqui tem até uma foto rara de Clarice Lispector sorrindo aqui. Então, mas aí do lado ela já está aqui em outra foto, no mesmo local, já está séria novamente, né? Foi só um flashzinho ali. Me chamou a atenção, até pela qualidade também da edição. Uma edição em capa dura, tem fitilho, um trabalho editorial bem bacana da editora Rocco, À Procura da Própria Coisa, uma biografia de Clarice Lispector por Teresa Monteiro. De literatura brasileira é só isso, quer dizer, só não, né? É isso aí, tudo isso. Entrando na parte de literatura estrangeira, eu começo aqui com William Faulkner, O Som e a Fúria, primeiro livro dele que chega aqui na minha biblioteca. Também é um autor que eu já ouvi muito falar dele, já li muita coisa a seu respeito, inclusive recentemente quando estava lendo o livro de Julian Fuchs sobre romance, Faulkner estava lá entre os autores citados. Esta edição é da Companhia das Letras, uma edição bacana também. Eu particularmente não gosto disso aqui, tá, gente? A capa é isso aqui, só essa ilustração, o título é só aqui na lombada, junto com o nome do autor, e aqui a quarta capa. E nós temos isso aqui que vai por cima da capa com o título. Esse papel transparente, eu não lembro agora o nome que se dá a isso aqui, mas eu não gosto. Eu, sinceramente, tem a tendência a ser complicado de limpar e etc. Mas é uma questão minha, embora eu saiba que para comprar a obra de Faulkner terei que me acostumar com isso, porque todos os livros seguem esse padrão. Por dentro é um livro bacana, já começa aí com a foto dele na falsa folha de rosto, a edição, como sempre, de ótima qualidade, o papel, a encadernação também, encadernada e costurada. Temos aqui de Dostoiévski, finalizando os livros já publicados pela editora Martin Claret. São ao todo 10 livros, com este aqui são 10. Aqui nós temos o Memórias da Casa dos Mortos, seguindo aquele padrão, né, da cor da capa ser também a cor do corte das páginas. Ainda na parte de literatura estrangeira temos aqui de Molière, um livro que reúne 3 peças, O Tartufo, Dom Juan e O Doente Imaginário, uma edição também bem bacana da editora da Unesp. Essa capa eu achei belíssima, toda texturizada. Nós temos também um desenho ao fundo, tipo uma marca d'água, sem contar essa douração. Por dentro também é um livro bonito, embora sem ilustrações, mas assim, o projeto gráfico, eu gostei muito dessa obra aqui. Outro livro que também, desde que eu o vi pela primeira vez, me ganhou pela capa, foi O Homem que Ri, de Victor Hugo, né, um dos meus autores favoritos, assim como Humberto Eco, Machado de Assis, está ali naquela galeria de autores, Graciliano Ramos, etc. Está naquela galeria de autores que eu admiro muito e que sempre os livros me causam um grande impacto. O Homem que Ri, pelo que eu andei pesquisando, é um livro que tem uma história um pouco sombria por trás, traz à tona aquela questão dos círculos dos horrores que tinha antigamente, enfim. E aqui nós temos um livro que é muito bonito. A capa, né, ele tem essas cores que parecem aqueles marcadores de texto, tanto esse roxo aqui da capa, quanto também o laranja. E, enfim, o papel é bacana, nós temos aqui também fitilho, capa dura, lombada aqui, além de tudo, curva, né? É uma questão que os boxes, as edições da Nova Fronteira não têm, é a lombada curva, é sempre lombada reta. Eu acho mais elegante a lombada curva.
Então, um livro bem bacana, bonito e que certamente tem uma temática interessante, uma temática que vale a pena conhecer, porque faz parte de um momento que felizmente chegou ao passado, ficou no passado, né? Mas que é bom a gente dar uma relembrada em algumas coisas, para que elas não voltem a se repetir. Do Clube de Literatura Clássica, nós temos aqui Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Eu não vou nem ficar aqui insistindo na beleza do livro, eu sempre elogio muitas edições do Clube de Literatura Clássica. Vocês vão poder ver aí que este livro não é diferente, né? Tem algumas ilustrações, o material é de boa qualidade. Enfim, veio também um livro de brinde, ao contrário do que tinha vindo no box anterior, lá de Goethe, que eu tinha criticado o livreto que veio, o panfleto que veio como brinde, né? Neste caso, nós temos aqui um livro interessante, que traz aí o conto O Enjeitado, também de Charlotte Brontë. Também bonitinho o livro, tem umas ilustrações internas. Antes de passarmos para os livros de caráter teórico, eu vou trazer aqui uma obra que é híbrida, tem um pouco de teoria e um pouco de literatura. Temos aqui o Modernismo, do surgimento no mundo à explosão do movimento no Brasil, celebrando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, um título bem longo, uma obra da Faro Editorial, é um box. Então nós temos aqui 2 livros, as cores são bem bonitas, o design gráfico é todo bonito. Aqui nós temos As Revoltas Modernistas, de Otto Maria Carpo, um dos grandes críticos literários do nosso país. Este livro que traz uma série de ensaios de Carpo sobre temas, autores, enfim, do modernismo, né, que refletem bem aqueles momentos ali iniciais, as influências do modernismo, a recepção do movimento. Isso num livro muito bonito. O livro é todo decorado, tem algumas fotos, o design é muito bacana. Gostei muito do livro. A outra obra na verdade eu comprei o box mais por esse livro aqui de Carpo, porque o outro livro, ele traz, o título é Mário de Andrade e a Semana de Arte Moderna, que tem Amar, Verbo Intransitivo e Pauliceia Desvairada, que são 2 livros que eu já tinha aqui. Na verdade, esse livro também tem alguns textos sobre Mário de Andrade, enfim, mas não foi por ele que eu comprei, foi mais devido ao livro de Carpo. Mas também é muito bonito o livro, vale muito a pena. Só pelo design da obra, ela já vale muito a pena. O box ele não é daquele material tão resistente quanto os da Nova Fronteira, mas enfim, para mim não faz diferença nenhuma, até porque os livros não vão ficar aqui dentro do box, como sempre acontece. O de Carpo vai ficar aqui na parte de teoria literária e o de Mário de Andrade vai ficar lá na parte de literatura brasileira. Inclusive, como eu comprei Pauliceia Desvairada há pouco tempo, eu nem tinha colocado meu ex-libris ainda, nem assinado o livro, vai ficar para sorteio no aniversário do canal, tá? Encerramos as obras literárias, agora vamos para a parte de teoria. Na verdade, este mês só terei livros para mostrar de teoria literária, tem algumas coisas aqui, mas não tem obras de linguística, de outras áreas como filosofia e história. Vocês perceberam que nos últimos meses, quem acompanha os book hauls aqui com frequência, devem ter percebido que eu fui focando mais na parte de literatura e teoria literária. Isso porque chegou o momento já de eu me dedicar ao doutorado, né, preparar-me para o doutorado. As obras aqui vão refletir um pouco disso, né? Minha atuação acadêmica é voltada para a literatura, desde a monografia de final de curso, passando pela dissertação de mestrado e futuramente a tese de doutorado. Então, por isso mesmo eu fui focando, vocês vão ver obras aqui sobre regionalismo, que é o que eu pretendo estudar no doutorado, romance regionalista, e os últimos book hauls refletem esse direcionamento maior que eu tenho dado para a literatura. Isso não quer dizer que o canal em si vá ter esse direcionamento só voltado para a literatura, não, eu pretendo continuar, como sempre foi, linguística, literatura, magistério, e pretendo, quando conseguir essa vitória, compartilhar aqui com vocês, tá? Bom, mas começando aqui com Uma Literatura nos Trópicos, é um livro de ensaios de Silviano Santiago, um grande crítico literário brasileiro, uma obra que anteriormente era publicada, se eu não me engano, se a memória não vai me trair aqui,
pela editora Perspectiva e que agora está sendo publicada pela CEP. A CEP, que é a Companhia Editora Pernambucana, se eu não me engano, Companhia Editora de Pernambuco. Tem alguns livros muito bacanas, eu já dei uma olhada em pelo menos uns 3 no catálogo dessa editora. E está aqui Uma Literatura nos Trópicos, de Silviano Santiago, aqui uma edição ampliada, tem alguns textos extras aqui. O Romance de 30, de J.H. da Canal, um livro publicado pela editora Besouro Box, uma editora que basicamente eu tenho 2 livros aqui deles, né, que são os 2 de da Canal, que é um estudioso que se voltou tanto para a linguística quanto para a literatura. Isso é um caso raro, né? Mas da Canal é um pesquisador que se dedicou muito às 2 áreas. E aqui, sobre o Romance de 30, como eu disse, um foco muito grande eu estou dando para a literatura regional. Assim como aqui nós temos também, de Luiz Bueno, o livro Uma História do Romance de 30, uma obra de fôlego, que é publicada pela editora da USP, a EDUSP, mais de 700 páginas tratando do Romance de 30, o que é muito bom. Eu precisava de um livro como este, né? E aqui ele faz um percurso tanto mais geral sobre o Romance de 30, quanto depois vai se deter em alguns autores, né? Vai tratar de Ciro dos Anjos, Graciliano Ramos, Cornélio Pena, etc. O meu foco é primeiramente entender tudo aquilo que fez surgir o romance nas décadas, no fim da década de 20, década de 30 e assim por diante, o regionalismo. Mas para isso, tanto eu vou buscar as influências do regionalismo quanto as suas diferenças em relação, por exemplo, com o modernismo paulista, né? E algumas obras que eu tenho aqui trabalham nesse sentido. Aqui, por exemplo, também, né, a tradição redescoberta, o pensamento de Gilberto Freire no contexto das manifestações culturais e literárias nordestinas, de Moema Selma D'André, uma professora aqui da Universidade Federal da Paraíba, né, lá de João Pessoa. Este livro que é publicado pela editora da Unicamp. Este livro, inclusive, eu andei lendo nas últimas semanas, e ele é um livro que vai estudar justamente a influência do Manifesto Regionalista de Gilberto Freire na configuração desse regionalismo nordestino que nós tivemos, tanto lá com a Bagaceira, quanto depois José Lins do Rego, entre outros autores. E aqui ela vai discutir bem a questão do que estava por trás do regionalismo nordestino, né? Uma retomada de valores da elite canavieira que estava em decadência, né? E que buscava no plano cultural retomar uma hegemonia, ao mesmo tempo fortalecer a ideia de região, né? Conseguir uma unidade para chamar de sua. E como que o romance vai refletir isso aí. Esses 3 livros, mas principalmente esses 2 aqui, para quem estuda regionalismo, são obras fundamentais, tá? O de Luiz Bueno e o de Moema Selma D'André. Para finalizar, nós temos aqui, não são livros, mas aqui eu conto como se fossem 3 revistas raras de universidades, né? Vocês sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo, que as universidades, os programas de pós-graduação, as unidades acadêmicas, as editoras das universidades mantêm publicações periódicas, né? As chamadas revistas, que durante muito tempo foram feitas impressas mesmo, né? Como num formato parecido com livro ou parecido com revista mesmo, né? Ultimamente tem sido cada vez mais convertido para o ambiente virtual, online e tal. Mas o fato é que existem essas revistas, né? Por exemplo, aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a revista Organo, a revista Magma, lá da USP, a revista Remate de Males, esta aqui que é da Unicamp, algumas revistas aqui que, raras, esgotadas há um bom tempo, revistas antigas, e que eu comprei. A editora da UFCG fez um feirão de livros, e no meio desses livros estavam algumas dessas revistas que foram doadas por professores da universidade, né, para facilitar a circulação de conhecimento. Algumas delas reúnem textos que não são só da parte de literatura, mas aqui, por exemplo, a Remate de Males é do Departamento de Teoria Literária lá da Unicamp, né?
E aqui nós temos estudos sobre Chico Buarque, sobre Brás Bexiga e Barra Funda, Mário de Sá Carneiro, Antero de Quental, até música, né? Música sertaneja, etc. A Organon, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fala sobre Mário Quintana, fala sobre literatura alemã, aí também já tem algumas pontes com a linguística, né? Fonologia, latim medieval, a língua portuguesa de um modo geral, enfim. E a Magma tem um texto muito interessante chamado Do Instinto à Nacionalidade, a polêmica da cultura nacional no Brasil. Tem também um texto sobre Antônio Cândido, né, sobre a obra de Antônio Cândido. Tem algo aqui sobre o Spleen de Paris, que é um poema de Charles Baudelaire. Tem alguns poemas, tem uma tradução, resenhas, bem aquele caráter de revista acadêmica que quem já viu ou até já publicou em obras desse tipo sabe como é. É isso, né? São aí algumas obras que vieram principalmente para enriquecer a minha parte aqui de estudos literários, como também, claro, né, as minhas bibliotecas de literatura, tanto brasileira quanto estrangeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado das obras, que tenham se sentido instigados a também adquirir e a ler alguns desses livros. Como eu sempre digo, o bacana de vídeos como este é facilitar a interação entre os leitores e nos fazer conhecer algumas obras que ainda não são do nosso conhecimento, ou de nos lembrar da necessidade de alguns autores serem conhecidos, né? Se vocês gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, pois, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.